nosso canal YouTube, nesse Falando Nisso de hoje, com uma pergunta de grande apelo popular. Larissa Weingartner: professor, poderia falar sobre o sonambulismo e a visão psicanalítica sobre o assunto? Rafael Barros: ei Christian, você podia fazer um vídeo falando sobre o sonambulismo? Rita Virgínia: professor, obrigado pelos vídeos. O senhor poderia falar um pouco sobre o sonambulismo na visão psicanalítica? Natália Vargas: boa tarde, professor. Em relação ao sonambulismo, como entendê-lo à luz da psicanálise? Felipe Tarquini: olá, professor Dunker. Gostaria de parabenizá-lo pelo canal e aproveitar para perguntar o que a psicanálise poderia falar sobre o sonambulismo. Gerry Raimundo: professor Dunker, sempre tive curiosidades disso aí, que nos leva a outro tema que muito me deixa curioso. O sonambulismo tem alguma relação com a psicanálise? Pergunta ainda mais ampla. Narayan Silva: olá, Christian, poderia falar como a psicanálise, mais precisamente a lacaniana, entende o sonambulismo? A lacaniana também! Bom, gente, são aproximações, né? Não há um grande tratado conhecido sobre sonambulismo e psicanálise, mas valeria a pena a gente comentar que a época em que a psicanálise nasce, aí, 1897, é uma época que se preocupa muito com os chamados estados alterados de consciência. Você vai ter aí a origem do espiritismo, você vai ter as experiências de hipnose com Mesmer, você vai ter a descoberta dos transes, né, ligados às religiões que passam pela comunicação, né, do xamã ou do sacerdote com outros mundos. E isso era uma preocupação muito forte, e que inclusive acabou entrando para a teoria da estética, para as artes, né? A gente vai ver isso muito lá no surrealismo, né? O surrealismo contemporâneo do Lacan, ele tinha todo um interesse pelo automatismo mental. Então, como pode haver alguém que se mexe, que anda por aí, que às vezes fala, mas que está dormindo, né? Então, esses temas todos, eles estão ligados a uma percepção social de que existem pessoas que estão despertas, mas dormindo. Pessoas que estão em inconsciência, né? O Freud tem várias descrições sobre isso, que o que ele está apresentando é o inconsciente enquanto um sistema, né, que tem processos primários, secundários, que tem uma gramática de funcionamento e que se relaciona, né, assim, indiretamente com os estados de alteração da consciência, né? Porque enquanto esses estados se definem pela negação, pela perda, pela deformação da consciência, o inconsciente se define por atributos que lhe são próprios. O surrealismo vai ter esse interesse pelos zumbis, pelos aquelas que andam, né, como no caso do voodoo, né, e isso vai reaparecer no clássico expressionista do Dr. Caligari, né, em que você tem um doppelganger, né, um duplo que vai obedecendo às ordens do seu mestre e que produz crimes, né? E essa ideia de que você pode, então, não só criar formas de vida que não têm autonomia, que não têm responsabilidade, que estão inteiramente subjugadas ao outro, como você pode praticar transgressões por procuração. Você pode fazer com que essas pessoas façam coisas, caso do hipnotismo, e sem que elas estejam inteiramente cientes do que estão fazendo. Então isso é um problema, né, psicológico, jurídico, sociológico, é um problema que despertou muito interesse ali naquela época. Agora vamos para um entendimento mais metapsicológico de como funciona o sonho, e especificamente como ele começa, diz o Freud, né, por uma inversão, uma regressão. Durante a vigília, os estímulos chegam por um polo, que ele chamou de polo sensorial, né? Então a gente percebe estímulos, a gente recebe informações, a gente é impressionado por signos. Então, polo sensorial vai sendo alimentado e durante o dia a gente responde a esses estímulos pelo outro polo, que ele chama de polo motor, né? Então, polo sensorial, polo motor.
durante e para a gente poder dormir, lembrando que o sonho é um guardião do sono, o polo sensorial precisa ser reduzido. Então a gente fecha os olhos, a gente procura um lugar com baixa estimulação. Se tiver ruído, a gente não consegue dormir. Se tiver ruído interno, a gente também não consegue dormir. A gente tem que entrar num processo que é muito interessante, porque ele é um processo de entregar-se ao outro. Como diz a expressão, colocar-se nos braços de Morfeu, né? Deixar-se ir para um outro mundo. Como se fosse assim, um abandono de si, né? Como se fosse uma pequena morte. Muitos temem e não conseguem fazer isso, que o Winnicott tematizou tão bem, né? Que é esse processo de transição, né? de transicionamento entre um modo de estar e um modo de ser, e o desligamento disso. O desligamento disso, da consciência, e que vai manter funcionando os processos internos. Então, baixou o polo sensorial, né? Você vai começar a dormir. Mas você também tem que reduzir o polo motor. Enquanto você ficar mexendo, né, se virando de um lado para o outro na cama, levantando e saindo da cama, a gente não consegue dormir. Os dois polos precisam estar, vamos dizer assim, reduzidos, e quando isso acontece, então se inverte o funcionamento. A partir de então, não vou mais do sensorial para o motor, mas eu vou do motor para o sensorial. Por isso, o sonho é uma imagem, é um conjunto de imagens, ou seja, impressões sensoriais que são investidas, que são trazidas ao modo de imagens que são percebidos pela própria consciência. Então, o que o Freud diz? A consciência, ela não desaparece no sonho. Ela tá ali, por exemplo, fazendo a função da censura, fazendo a função da autoobservação, mas ela está secundizada, né? Ela está submetida a esses processos que seriam então processos primários: condensação, deslocamento e o processo de regressão. Na regressão, a gente parte, então, daqueles traços mnêmicos que ficaram pendentes durante aquele dia, aquela compra que você não fez, a telefonema que você não deu, aquela frase que você ia completar e não completou, aquela emoção que você ia dividir com o outro e não concluiu. Isso tudo fica como uma espécie assim de a concluir, a terminar, né, nessa segunda fase da vida, esse segundo maneira de estar no mundo, que é o adormecer. Bom, mas para realizar aquilo que ficou pendente, né, para voltar atrás, se inicia esse processo de regressão que caminha, né, mais além da posição em que a gente está hoje, né, do presente, de reminiscências daquele dia, ativando os Wahrnehmung Zeichen, né? Wahrnehmung é percepção, Zeichen, né, são traços ou desenhos, e quando eles são ativados, você tem o quê? A volta dos desejos sexuais, infantis e recalcados. Quando eles voltam e vão se reapresentar à consciência, o que acontece? Isso gera angústia. Isso gera ameaça ao aparelho psíquico. Isso gera excesso de excitação. Resultado, o trabalho do sonho precisa operar para enganar a censura onírica, para deformar, em vez da mãe, aquela bonita mulher, atriz de cinema, em vez do pai, aquele juiz, em vez daquele amigo de infância, o inimigo da adultez. E essas transformações, elas são uma espécie de auto-engano necessário para que o sonho aconteça e para que nós continuemos a dormir. Chegamos aí, então, na raiz do sonambulismo. O que é o sonambulismo? O polo motor, ele não se apaga completamente, ele não se desliga completamente. Então ele começa a responder à estimulação interna, ele começa a responder às cenas, a lembranças, como se elas estivessem ocorrendo. Né? Daí então a pessoa briga, a pessoa xinga. Eu, por exemplo, quando era pequeno, acordava a casa inteira narrando jogos de futebol. Era fanático por futebol e assistia uma partida muito intensa e, bom, ia
noite adentro, narrando jogos tais quais, vocês imaginam o que podia acontecer, né? Tais quais eu desejava que eles se concluíssem, ou então voltando a momentos mais difíceis, né, das pelejas. Bom, muitas pessoas se inquietam, vamos dizer assim, quando acordam e descobrem e se dão conta que andaram pela casa, se movimentaram, às vezes, né, quiseram fazer sexo com o companheiro, com a companheira, às vezes tiraram objetos do lugar, e que quando acordam, dizem, mas como é que fui eu que fiz isso? Né? É uma experiência de estranhamento, né? E de inquietude, porque mostra que o eu não é senhor em sua morada, que nós somos muito mais do que nossas consciências, que nós não nos governamos perfeitamente, que há coisas, vozes, emoções em nós que elas assumem o controle mesmo, né? E isso, vocês vão dizer, não, mas acontece só no sonho? Não, isso acontece num lapso, quando eu vou fazer um gesto e faço outro, quando a gente trupica, quando a gente tropeça, quando a gente, sabe aquele atrapalhado, né, motor, que muitos fazem disso até um traço de personalidade, né, de coquetismo. Isso tem que ver com a intromissão de ligações com o inconsciente do polo motor. Quando que isso se dá, né? Então vamos dizer, tem pessoas que têm uma predisposição ao sonambulismo, que em geral fica, né, vida fora, mas que se torna mais aguda, mais intensa, justamente nos momentos de angústia, né? Então, vocês lembram, né? Voltam os desejos recalcados, infantis, se juntam com as pendências do cotidiano e você tem ali uma espécie de enfrentamento da angústia. Às vezes, em vez de ganhar a deformação, em vez de ganhar o desejo escondido, ganha o polo motor, né? Ou seja, ele é uma maneira de negociar dentro do aparelho psíquico com o sistema de descarga. Então, o que acontece? A gente tem ali reações que encenam o sonho ou que dão conta dos elementos econômicos, quantitativos, que formam o sonho, né? Produzindo situações de alívio. Então, na criança pequena, vamos entender que o xixi na cama, ele é um tipo de sonambulismo, né? É uma descarga motora que aparece e, de repente, a criança perde a inibição. As poluições noturnas, né? A pessoa sonha que está trepando com alguém e, bom, realmente chega a um orgasmo. Você vai dizer, como isso é possível, né? É um tipo, né, de alteração da consciência, o polo motor agindo sobre os desejos inconscientes, às vezes nem tão inconscientes, né? Tomando conta do corpo. Isso às vezes tem uma relação com problemas também na estrutura da consciência. Então, pessoas que passam por situações traumáticas, muito violentas, pessoas que passam por situações prolongadas em que tem que, vamos dizer assim, se dissociar, né? Dizer, olha, eu tô apanhando, mas eu fujo para outro lugar, eu finjo que isso não tá acontecendo. Eu tô vendo, mas eu vou fingir que eu não tô vendo. Eu tô sentindo, mas eu não quero sentir. Ou seja, na medida que vai aumentando a divisão e o conflito, isso torna, né, mais proclive, mais possível, né, que naquela noite a pessoa tem uma alteração de consciência na sua ligação com o polo motor e a gente já tem um caso, um acontecimento de sonambulismo. Há uma relação, por exemplo, com estados orgânicos, como estados de enxaqueca, traumas cranianos, privação de sono, né? Um ótimo experimento esse, né? A pessoa vai ficando privada de sono, e muitos, né? Não sei se já passaram por essa experiência, conseguem dormir de olhos acordados, né? Então, lá naquela aula de química super chata, o professor está olhando para você e você está sendo tomado pelo sono, e alguns conseguem de olhos abertos, ou seja,
com ainda uma grande estimulação entrando pela consciência, promover um estado de retirada, né, da função egóica da consciência, e ela se torna então só guardiã do sonho. Certas medicações, elas podem reduzir tanto a função inibitória da consciência, quanto estimular a função motora, né? Isso faz com que, por exemplo, durante estados de febre, de depressão, por exemplo, a gente tenha episódios sonambúlicos. E, de fato, raramente esses episódios desencadeiam uma violência real, colocam a pessoa num perigo real. Ela não faz muitas coisas que seriam, assim, realmente perigosas. E, contrário ao preconceito, ao saber popular, não é grave, não é ruim você acordar um sonâmbulo. Só que você tem que estar ciente de que você está acordando uma pessoa que vai levar um susto por, de repente, passar da consciência que estava em outro lugar para a aparição do seu corpo e das suas funções mentais num outro, né? Então vai ter um susto. Então faça, né, essa passagem, assim como a transição para dormir é um processo psíquico, é um trabalho psíquico que muitas pessoas ou desaprendem ou não aprendem, né? O acordar, o despertar, o Erwachsen é outro trabalho psíquico, né? Importante, né? Como a gente acorda. Então tem aquela pessoa que sempre acorda no susto, acorda caindo, acorda atrasada, acorda num pânico. Bom, é algo, né? Como diria o Winnicott, no psiquissoma, né? Na ligação da corporeidade com a apropriação consciente, né? Com a experimentação da corporeidade, sua ligação com a vida psíquica. Por ser, em geral, né, na maior parte das vezes, um sintoma sistêmico, né? Aquela pessoa que é muito controladora, ela é muito racional, ela tenta antecipar todos os problemas e já vive um estado de ansiedade bastante elevado, ou seja, aquela que se defende da angústia com racionalizações, com hiper uso da atenção, e essa vai ser a pessoa que vai ter mais possibilidade de fazer um sintoma sistêmico em torno de sonambulismo, né? E digo, esse tipo de sintoma a gente trata a longo prazo, né? Ele pode diminuir, não é um sintoma que responde do ponto de vista assim, da reversibilidade perfeitamente à análise, mas também não responde à medicação muito bem, não responde a nenhuma técnica muito bem conhecida, mas a gente sabe que se muda o patamar de ansiedade, se muda o patamar de aflição da vida psíquica, frequentemente o sonambulismo decai ou ele se torna mais raro para aquela pessoa. Então é isso aí, sonâmbulos! Vamos acordar para a vida? Vamos olhá-la em todas as suas cores e temores? Sonâmbulos, vamos nos reconectar com a nossa própria experiência corporal e vígio? Acordar é a palavra-chave, né? Para nós, para acordações, recordações, reacordações, clique em Aqueronta Movebo e receba mais fragmentos oniroides, oníricos, hipnopômpicos, hipnagógicos, lá do mundo de Orfeu, lá do mundo de Morfeu, lá do mundo de Prosépina e de Plutão. Beijinho.